Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um mapa mental sobre controle de constitucionalidade. Vamos para o vídeo? Primeiro, é importante entender que a Constituição Federal é a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico. Ela é o fundamento de validade de todas as outras leis, ou seja, todas as normas do país, leis, decretos, portarias, só são válidas se estiverem de acordo com o que está na Constituição. Isso se relaciona com a famosa pirâmide de Kelsen, que representa a hierarquia das normas. Lá no topo está a Constituição e abaixo dela todas as outras normas que devem respeitá-la. Esse é o chamado princípio da supremacia da Constituição Federal. Todas as normas precisam ser compatíveis com ela e de forma vertical, obedecendo essa hierarquia. Existe também outra coisa muito importante que é a presunção de constitucionalidade das leis. Quando uma lei é criada, presume-se que o Poder Legislativo a criou conforme a Constituição, em obediência ao princípio da separação dos poderes. Mas o que acontece quando uma lei entra em conflito com a Constituição? Entra o controle de constitucionalidade nessa etapa, que nada mais é que um mecanismo de defesa da Constituição. Ele serve para verificar se as normas criadas são válidas em relação à Constituição e garantir que ela realmente tenha força e efetividade no dia a dia. Então, quando o STF declarou uma lei inconstitucional, essa lei é considerada nula desde seu nascimento, ou seja, como se ela nunca tivesse existido, e é o que chamamos do efeito ex tunc. Só que tem uns casos que o STF pode modular os efeitos dessa decisão, determinando que ela produza os efeitos da decisão para frente, que é o chamado efeito ex nunc. E isso acontece quando é necessário preservar a segurança jurídica ou quando há um interesse social relevante. Para que exista o controle de constitucionalidade, precisamos atender a alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é ter uma Constituição escrita e rígida, ou seja, uma Constituição que só pode ser alterada por um processo mais difícil do que o de criação das leis comuns. Esse é o chamado princípio da supremacia formal da Constituição, que é quando nenhuma lei ou ato infraconstitucional pode modificá-la. Fazendo aqui um pequeno parênteses, existem ainda as constituições flexíveis e as semirrígidas. Nas constituições flexíveis, não existe o controle de constitucionalidade, porque a Constituição, nesse caso, pode ser alterada pelo mesmo procedimento utilizado para criar as leis. Então, se houver um conflito entre a Constituição e a lei nova vai revogar a norma constitucional. Já nas constituições semi-rígidas, em que apenas uma parte do texto é rígida, é sim possível o controle de constitucionalidade nessa parte rígida do texto. Então, agora vamos para o segundo pressuposto, que envolve os mecanismos de fiscalização. Os mecanismos de fiscalização, eles garantem a supremacia da Constituição. E no Brasil, essa função cabe em regra ao Poder Judiciário, mas em algumas situações os demais poderes podem atuar nesse controle. Dito isso, existem três principais formas de controle de constitucionalidade. O primeiro é o judicial ou jurisdicional, em que o Poder Judiciário tem a competência para declarar uma lei inconstitucional, e esse modelo surgiu nos Estados Unidos. O segundo é o político, que um órgão político realiza esse controle, que é o que acontece na França, que lá possui o próprio Conselho Constitucional. O terceiro é um misto, que parte do controle é feito pelo judiciário e parte é feito por um órgão político. No Brasil, a gente adota predominantemente o judicial, mas também existe o controle político em algumas situações, como veremos um pouco mais na frente. Em razão de no Brasil termos o controle judicial e o controle político, muitos autores chamam esse modelo brasileiro de controle judicial misto, já que combina o controle difuso e o controle concentrado. Aqui vale lembrar que, embora o Poder Legislativo e o Poder Executivo possam realizar o controle, só o Poder Judiciário pode declarar uma lei inconstitucional. Indo mais adiante, o controle de constitucionalidade pode acontecer em dois momentos: controle preventivo e controle repressivo. O controle preventivo, ele acontece durante o processo legislativo, antes da norma ser criada, com o objetivo de impedir que uma lei inconstitucional chegue a ser aprovada. No Brasil, ele pode ser feito de duas formas: pelo controle político preventivo e pelo controle judicial preventivo. O controle político preventivo pode ser feito pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Quando é feito pelo Poder Legislativo, é através das comissões de Constituição e Justiça,
que analisam os projetos de lei e, se encontrarem alguma inconstitucionalidade, o projeto ele vai ser rejeitado e arquivado. Quando é feito pelo Poder Executivo, é através do veto presidencial. Agora vamos falar do controle judicial preventivo. Ele é feito de forma excepcional pelo Poder Judiciário por meio de mandado de segurança impetrado por parlamentar perante o STF, para verificar se o processo legislativo de elaboração das normas está sendo respeitado. Ele pode ser impetrado caso haja projeto de lei que desrespeite o processo legislativo constitucional ou caso haja uma PEC que viole cláusula pétrea ou o processo legislativo constitucional. Sendo que nessa última situação, o parlamentar não é obrigado a participar do processo legislativo, posto que é proibido ou inconstitucional. Ainda nesse caso, a legitimidade ela é exclusiva dos parlamentares de cada casa legislativa onde o projeto está tramitando, sendo que o mandado de segurança é contra ato da mesa diretora e deve haver uma inconstitucionalidade flagrante. Ainda sobre esse assunto, o mandado de segurança ele pode ser prejudicado caso haja perda da condição de parlamentar do impetrante ou caso haja perda de objeto, ou seja, quando o projeto de lei ou a PEC são aprovados antes do julgamento do mandado de segurança. Agora vamos falar um pouquinho do controle repressivo. Ele acontece depois que a norma é criada, ou seja, é analisada uma lei que já está em vigor. No Brasil, esse controle pode ser judicial ou político. O controle político, ele é uma exceção, que é quando o Legislativo e o Executivo realizam o controle de constitucionalidade. Nesse caso, o Congresso Nacional, por exemplo, pode sustar atos normativos do Poder Executivo que ultrapassem os limites do poder regulamentar ou da delegação legislativa. Só que tome um cuidado aqui. Sustar não é o mesmo de declarar a inconstitucionalidade. Quando o Congresso susta um ato, o efeito é ex nunc, ou seja, vai valer dali para frente. Já a declaração de constitucionalidade, ela tem efeito ex tunc, voltando desde o nascimento da norma. O controle político repressivo também acontece quando o Congresso rejeita uma medida provisória por inconstitucionalidade. Além disso, os tribunais de contas podem, de forma incidental, avaliar a constitucionalidade de leis e atos do poder público, podendo deixar de aplicá-los em casos concretos, caso considere que a lei seja inconstitucional. Só que essa decisão ela não tem efeito erga omnes nem vinculante no âmbito da administração pública. Ela é válida somente naquele caso específico. Já o controle judicial repressivo, que é o mais comum, ele é realizado pelos juízes e pelos tribunais e tem como objetivo a fiscalização da constitucionalidade das normas prontas, para analisar se as leis e os atos normativos do poder público estão conforme a Constituição. E esse foi o mapa de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de compartilhar esse conteúdo. Se você quiser mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo qual matéria você gostaria de ver por aqui e até o próximo vídeo.